do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós vemos, nesse final, aqui a última frase, o último versículo que Jesus Cristo aqui nos diz, e Ele vai falar: portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que significa esse chamado à perfeição? Esse chamado à perfeição significa ser aquilo para qual nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é sinal que nós precisamos ser como Deus. Nós precisamos ir nos transformando no próprio Deus. E nós só conseguimos isso através de Jesus Cristo, porque uma vez que nós vamos exercitando o Sagrado Evangelho, nós vamos seguindo a Jesus Cristo, colocando em prática o seu ensinamento, nós vamos nos transformando nele. E é isso que é o caminho de perfeição. Nós não seremos perfeitíssimos sobre esta terra, mas quando Jesus Cristo diz sede perfeitos, Ele está nos chamando a atenção que nós precisamos trilhar um caminho de aperfeiçoamento, porque a nossa natureza desordenada não está perfeita, mas nós precisamos galgar esse estado de aperfeiçoamento a cada dia. A cada dia nós podemos ser um pouquinho melhores do que fomos no outro dia. E esse é o caminho de crescimento. Esse é o caminho de progressão que todos nós precisamos fazer nesse discipulado de Jesus Cristo, indo nos transformando cada vez mais nele. E assim nós vamos alcançando essa perfeição do Pai Celeste. Por isso que antes de falar sobre esta perfeição, Jesus ele vai nos dar alguns indicativos de como nós podemos viver essa perfeição. Veja que Jesus Cristo ele começa com um dito antigo e ele vai dizer, aos seus discípulos, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era algo que os antigos tinham, de amar o próximo, aqueles que estão mais perto, ou podemos dizer aqueles que nós geramos certo vínculo afetivo, e nós vamos repelir aquelas pessoas que não nos fazem bem, ou também essas pessoas que querem fazer mal a gente, e a gente precisa repelir elas. Esse dito antigo, ele estava justamente para com essa realidade. Mas olha o que Jesus Cristo vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos chama a uma vivência diferente daquilo que os pagãos vivem, daquilo que o mundo vive, porque Ele nos chama a uma experiência de amor verdadeiro, esse amor que é salvação. Por isso que Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, a nossa vida é um instrumento de salvação. E para que a nossa vida continue sendo um instrumento de salvação, nós precisamos gerar salvação na vida das pessoas. E é por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre isso. Porque gerar salvação na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos um afeto por elas, é fácil. Mas nós precisamos também gerar salvação na vida daqueles que não gostam tanto assim de nós.
E é por isso que nós precisamos ter essa atitude de amar os inimigos, porque amar os inimigos significa o quê? Perdoar aquilo que eles fazem para com a gente, para que eles não sejam condenados por aquele mal que eles estão praticando. E é por isso que nós precisamos amar, né? Precisamos rezar por essas pessoas que muitas vezes querem o nosso mal ou fazem o mal a gente, porque quando nós rezamos para ela, nós impedimos com que o ódio, com que a mágoa, esse sentimento e essa emoção ruim possa envenenar a nossa experiência de fé, envenenar o nosso coração. E quando a gente reza por essas pessoas, na verdade nós estamos o quê? Combatendo esses sentimentos ruins em nós, para que a gente não fique escravizados neles, que eles não se tornem um trauma na nossa vida, mas consequentemente nós também estamos o quê? Libertando essas pessoas do mal que elas poderiam pagar no futuro, na vida futura, por aquilo que estão fazendo a cada um de nós. Então é aquilo que Santo Estevão faz. Santo Estevão estava sendo apedrejado pelos seus algozes e ele vai perdoar cada um deles. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos um instrumento de salvação, nós queremos salvar a todos, até aqueles que nos querem mal. E é por desejar a salvação de todos que nós vamos cada vez mais nos esforçando para isso. E aí nós fazemos a nossa parte de perdoar a ofensa que nos fazem, o mal que nos fazem, a perseguição que nos fazem, porque quando nós perdoamos, nós libertamos aquela pessoa daquele pecado, daquele erro, e nós vamos cada vez mais buscando gerar salvação na vida dessa pessoa. Pode ser que ela seja condenada por outras coisas, mas que ela não seja condenada pelo mal que elas fizeram a cada um de nós. Que nós não sejamos causa de condenação para ninguém, mas possamos ser oportunidade de salvação para os nossos irmãos. É isso que Jesus Cristo aqui está nos chamando a viver. Por isso que ele diz que nós precisamos ser perfeitos como o Pai do céu é perfeito, porque o Pai do céu ele é sempre misericordioso, ele é sempre amoroso. O Pai do céu ele sempre dispensa o perdão, ele sempre dá o perdão a cada um de nós, aqueles que querem se arrepender. E quando nós fazemos a nossa parte, nós nos tornamos esse instrumento de salvação para os nossos irmãos. Por isso que Jesus ali, ele continua dizendo, né? Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se nós somos filhos do Pai do céu, nós precisamos aprender dele a forma de agir neste mundo. E depois Jesus ainda continua ali dizendo, né? Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Jesus ele nos chama a ter uma vida realmente de entrega, para que nós possamos viver essa perfeição do Pai do céu. Porque nós não podemos agir como o mundo age, como os pagãos agem. Porque até os pagãos eles fazem o bem para as pessoas que eles gostam, que eles têm um afeto. Até as pessoas no mundo fazem o bem às pessoas que ali, né, convivem com elas e que elas também têm esse afeto profundo. Mas nós precisamos amar a todos. Podemos não gostar de muitas pessoas por falta de afinidade, por falta de repente, de até convivência, né, para conhecer aquela pessoa, mas nós precisamos gostar, mas precisamos amar. E amar é ser instrumento de salvação para aqueles que estão à nossa volta. É isso que nós precisamos buscar na nossa vida. É isso que nós precisamos aprender a viver, para que assim nós possamos, dia após dia, ir trilhando um caminho de aperfeiçoamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.